Esse é o Vox Podcast, eu sou Rosimelo e hoje eu vou disponibilizar para vocês um conteúdo da entrevista que eu fiz com a médica dermatologista doutora Alice Jarucci. Eu fiz esse conteúdo para o podcast dela, que é o podcast Dermatologia e Saúde, e ela gentilmente cedeu esse conteúdo e eu vou disponibilizar aqui no Vox. Nesse conteúdo, falamos sobre como o rejuvenescimento íntimo pode ajudar a vida sexual das mulheres. Então aproveite esse conteúdo, espero que você goste e compartilhe também para que a gente possa distribuir muito mais os conteúdos aqui do canal. Eu sou Rosimelo, esse é o podcast Dermatologia e Saúde com a doutora Alice Jarucci. Doutora Alice Jarucci é médica dermatologista pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema super interessante, que é o rejuvenescimento íntimo. Como o rejuvenescimento íntimo pode ajudar na vida sexual das mulheres. Antes da gente começar, eu quero comentar sobre o crescimento que esse tratamento tem tido nos últimos anos, devido ao avanço da tecnologia, o crescimento do mercado estético, o surgimento de novidades na área e os cuidados na região genital, o empoderamento da mulher, tudo isso contribuiu para o crescimento do tratamento de rejuvenescimento íntimo. Existe para homens e mulheres. A doutora é especialista no rejuvenescimento das mulheres, mas você que é homem vai se beneficiar também com esse conteúdo, tá? Inclusive, esse rejuvenescimento íntimo está tão famoso que já temos no Brasil a primeira pós-graduação em rejuvenescimento íntimo, que é muito interessante. Inclusive, o rejuvenescimento ajuda também nos problemas de incontinência urinária. A Unicamp recentemente fez um estudo com 164 mulheres entre 25 e 85 anos e identificou o quanto a incontinência urinária está presente na vida de pelo menos 20% dessas mulheres em idades bem variadas. Então, esse conteúdo de hoje vai ajudar você a ter uma vida muito melhor e principalmente uma vida sexual mais satisfatória. Então, vou começar com a primeira pergunta, doutora. Como é e como funciona o rejuvenescimento íntimo das mulheres? Bom, Rosi, esse termo, rejuvenescimento íntimo, ele é um termo bastante genérico que se refere a uma associação de tecnologias que a gente usa para fazer uma melhora tanto estética quanto funcional do aparelho urogenital da mulher. A gente já usava essas tecnologias muitas vezes no rosto, no corpo, e a região genital acabou sendo desprezada por muitos anos. E a necessidade que a mulher moderna tem com relação a essa melhora trouxe também o desenvolvimento científico nessa área para melhora dessa região, e a gente começou a usar essas tecnologias chamando de rejuvenescimento íntimo. É interessante, né, doutora, como que a gente está tendo a liberdade de falar em sexo nesse momento e sexo das mulheres, porque o tabu sempre foi imenso. Por muitos anos as mulheres foram, inclusive, proibidas de sentirem prazer, de poderem conhecer melhor a sua região íntima, e hoje a gente tem a liberdade de falar sobre tratamentos e benefícios. Nós vamos comentar um pouco sobre os resultados positivos que a mulher pode ter, primeiro na parte funcional, depois nós vamos falar da parte estética e sexual, então fiquem atentos aí. Doutor, os principais resultados na parte funcional. Bom, Rosi, isso que você pontuou é muito interessante, porque o aumento da expectativa de vida da mulher fez com que ela vivesse mais. E a mulher hoje ela pode passar até metade da vida dela na menopausa, que traz algumas consequências para ela. Então, a privação hormonal da menopausa, ela pode trazer uma atrofia da mucosa urogenital, que vai trazer dor na relação sexual, infecções urinárias de repetição, propiciar a uma perda de urina aos esforços. Além disso, as mulheres que já passaram pelo parto normal ou cesárea também podem ter perda de urina, e nós podemos fazer o tratamento com o laser na mucosa interna para fortalecer esse assoalho urogenital, para melhorar o posicionamento da bexiga, espessar a mucosa urogenital e trabalhar todos esses sintomas de perda de urina, de dor, ardência,
infecções urinárias de repetição. Então, os benefícios são inúmeros. Doutora, você falou muito aí da questão da menopausa, mas o que se observa também na prática é que muitas mulheres e homens jovens, principalmente atletas que têm um esforço físico muito superior às outras pessoas, também costumam ter problemas de incontinência urinária, né? Então, existe uma idade jovem que pode acontecer também? Sim, existe. Mulheres jovens, nulíparas, que nunca tiveram filhos, especialmente as mulheres que têm um colágeno mais frágil, elas podem ter incontinência urinária de esforço. As atletas, como você bem citou, elas têm um aumento de pressão intraabdominal pelo esforço físico que muitas vezes não é compatível com o fortalecimento do assoalho pélvico. Na cultura ocidental, a gente não tem o costume de fortalecer a pelvis, de ficar de cócoras, como em outras culturas. Então, é sim muito frequente em idades mais precoces a incontinência urinária. Agora vamos falar dos benefícios estéticos que o rejuvenescimento íntimo traz. Doutora, quais são eles? Bom, o mais buscado é o clareamento da região da vulva, interno de coxas e pubis. Esse escurecimento está ligado a vários motivos, seja alergia à cera da depilação ou mesmo da gilete, atrito da região, pigmentação pós-gestacional, que é muito frequente. E o laser ele pode levar a um clareamento, sim. O número de sessões vai ser determinado a partir da avaliação de cada caso, mas para mim a melhor tecnologia para esse tratamento. Outras queixas são flacidez de grandes lábios, porque a gente envelhece o corpo inteiro e a gente vai perdendo uma gordurinha dos grandes lábios que deixa eles mais gordinhos, vamos dizer. E com o processo do envelhecimento há uma reabsorção desses coxins e com alguns procedimentos associados, ultrassom, mais o laser, mais o preenchimento, a gente pode devolver volume aos grandes lábios. A outra queixa frequente é o aumento dos pequenos lábios. Então, ao longo da vida, pode haver uma desproporção, né? Então, você sentir o pequeno lábio maior do que o grande lábio. Isso acontece também na adolescência por um estímulo hormonal. A gente pode tentar reduzir esses pequenos lábios através do laser ou mesmo fazer uma ninfoplastia, que é uma cirurgia que vai fazer a redução cirúrgica dos pequenos lábios. Interessante você falar da cirurgia, doutora, que a gente também ouve falar muito de cirurgias corretivas nos grandes lábios. Isso é muito perigoso? Isso é muito comum as mulheres procurarem? Ou somente com tratamento estético consegue corrigir e evitar a cirurgia? Nos pequenos lábios, o procedimento estético com laser ele pode retrair até 1 centímetro mais ou menos. Se a expectativa da paciente for um tamanho maior do que esse, ela gostaria de tirar um tamanho maior do que 1 centímetro, aí sim é indicada a cirurgia. E às vezes a paciente quer tirar só uma bordinha que fica pigmentada nos pequenos lábios, e aí também tem que ser cirúrgico. Já que nós estamos falando de estética, doutora, me tire uma dúvida que só você vai saber nos consultórios. As mulheres que querem deixar a parte íntima mais bonita aos olhos delas, é uma procura delas ou o parceiro faz algum tipo de reclamação? Rosi, eu trabalho muito nessa área e eu vou te falar que eu nunca recebi uma paciente que veio porque o marido ou o parceiro ou o namorado tivessem reclamado, enfim. É sempre para mim uma busca assim, pelo um ganho de autoestima, de autoconfiança e melhora da estética íntima para elas mesmas. E normalmente essas pacientes já têm assim, um autoconhecimento, uma dificuldade às vezes de lidar mesmo com a própria sexualidade. Será que esse trabalho estético ajuda a ressaltar isso? Eu acho que sim, que a mulher pode ganhar autoconfiança, autoestima, até para ter um relacionamento com ela mesma melhor, e isso vai refletir no relacionamento com o parceiro. Mas essa busca é sempre para si própria, sabe? Eu vi alguns, enquanto eu estava estudando para preparar a matéria de hoje, eu vi alguns comentários de homens e mulheres a respeito disso, da parte visual, e eu percebi muitos homens reclamando da mulher ficar envergonhada, na hora do ato sexual não quer que acenda a luz, se incomoda. Isso, elas relatam isso quando lhe procuram? Relatam que há muito tempo estão tendo a relação às escuras e que se sentem incomodadas, que não é uma queixa do parceiro, mas
que elas se sentiriam mais à vontade com o clareamento, né? E muitas mulheres às vezes nem querem tratar o corpo ou o rosto, o foco do tratamento delas é a região íntima, porque é aquilo que realmente está trazendo uma angústia, um desconforto, e hoje em dia a gente tem a possibilidade do tratamento, né? Já que a gente está falando de estética, quando a gente fez o nosso podcast sobre harmonização facial, a gente sabe que existe um padrão de beleza do rosto, né? De homens, de mulheres. Agora eu pergunto, na parte íntima, existe uma regra, existe um padrão de beleza da parte íntima da mulher? Olha, Rosi, existe. Esse é um padrão, assim, impositivo, né? Eu acho que foi... Ele veio da indústria pornográfica, talvez. Que inclusive evoluiu muito, né? Verdade. Olha, você que já assistiu aí filmes pornôs, você pode observar que os mais antigos eram mais ou menos mulheres jovens, loiras, com a parte íntima rosada. Hoje, quando você coloca aí nos famosos canais de pornografia, é bem variado, né? Sim, o padrão de beleza e o padrão estético, ele mudou, ele... Tem para todo gosto. Sim, ele vem valorizar a beleza individual, né? Então não há mais aquele padrão único, e isso é bom porque traz mais liberdade, mais autoconfiança para muitas mulheres. E com relação à estética íntima, o padrão, vamos dizer assim, é a vulva mais clara, mais rosada, os grandes lábios na altura dos pequenos lábios, o grande lábio mais gordinho. Então esse seria o padrão ideal. E é curioso que às vezes eu recebo algumas pacientes que vêm perguntar: doutora, você acha que tá tudo bem, que eu tô dentro do padrão, que a minha tá bonitinha ou assim assado? Isso é algo curioso, porque a gente não deve se apegar ao que, né, ao padrão de fato de beleza que a mídia coloca, mas é importante que se sinta bem. É algo que tanto para o homem como para a mulher existe a preocupação, porque os homens, qual é a principal preocupação? O tamanho e o volume, não é? Sim. As mulheres também têm as preocupações, e a gente já está indo agora para a parte sexual, dos benefícios do rejuvenescimento íntimo. Nós vamos falar sobre isso. Para as mulheres, além dessa beleza que para elas é confortável na hora da relação sexual, a gente sabe que o rejuvenescimento também traz benefícios com relação à lubrificação feminina, né, para o ato sexual, e também a questão da vagina ficar mais apertada, mais ajustada ao tamanho do parceiro. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, doutora. É verdade, Rosi. Como o laser ele aumenta a vascularização da região, ele vai aumentar a lubrificação por transudação. E esse é o principal benefício mais rápido, é o benefício mais rápido que a gente vê após a sessão do laser. E além disso, há esse efeito da contração do canal vaginal. Então, a gente observa muito em mulheres obesas ou mulheres que passaram pelo parto normal um alargamento do canal vaginal. E o laser ele pode trazer esse benefício da contração, da retração, né, do canal vaginal. Doutor, existem casos que não é indicado o rejuvenescimento íntimo? Olha, as gestantes não podem fazer esse tratamento com laser. Mulheres que têm doenças autoimunes ou que têm HPV ou neoplasias na região íntima, são alguns casos específicos, e por isso é sempre importante uma avaliação conjunta com o ginecologista para indicar de forma mais precisa esse tratamento. Agora, falando dos benefícios sexuais, então tem aí o aumento da lubrificação vaginal, que vai ajudar tanto para a mulher quanto para o homem. Existe a questão de você melhorar o tamanho, né, da vagina, deixar mais ajustado, e também tem o benefício na hora do orgasmo, né, doutora? O que pode beneficiar? Trabalhar melhor essa vulva? Ajuda em quê? Como que pode ser feito? Olha, com relação ao orgasmo, pode ser que o laser estimule células neurais, mas isso é algo ainda muito discutível. Eu acho que o ganho na autoconfiança, na autoestima, é a chave. E para mulheres que estão na menopausa, que têm dor na relação sexual por conta da atrofia... Que é terrível, né, passar por isso. Sim, aí realmente a mulher não vai conseguir chegar ao orgasmo, porque as preliminares ainda são muito sofridas para ela. E se for desconfortável para ela, vai ser para o parceiro também quer agradar. Isso foi uma das coisas que eu encontrei muito nas minhas pesquisas, o parceiro preocupado em satisfazer, porque também para o homem é frustrante não satisfazer a mulher. Porque no passado, gente, não tinha esse compromisso, viu? Se você estudar a
história sexual da mulher, a mulher não tinha que sentir prazer e o homem não se preocupava muito, não. Hoje é diferente. Hoje os homens estão, sim, preocupados, porque se ele não der prazer, o outro pode dar. Então você, homem, preste atenção, converse com a sua parceira, e se você também sentir que é para você, procure, porque o rejuvenescimento íntimo não é só para as mulheres. Hoje eu vejo uma preocupação dos homens de se apresentar bem nessa parte, e é muito importante. Comentamos aí sobre essa questão dos tratamentos e o quanto pode trazer de benefício para quem tem sensibilidade na depilação. Eu quero falar um pouco sobre essa questão da depilação, que é uma das coisas mais procuradas, tanto por homens quanto por mulheres, porque a gente vê hoje muita gente falando de laser para retirar pelos. E pelo que eu fiz a pesquisa, é um outro tipo de laser, né? O rejuvenescimento é um e o laser de pelos é outro procedimento. Explica isso, doutora, porque às vezes a pessoa vê uma propaganda lá do laser para retirar pelos e acha que vai rejuvenescer também. Tá, então o laser para depilação, ele tem um mecanismo totalmente diferente. Ele age na melanina do pelo e ele vai fazer a remoção dos pelos da pubis e dos grandes lábios. O laser íntimo não, ele é um laser aplicado dentro da mucosa mesmo. O procedimento ele se assemelha à coleta de um Papa Nicolau, por exemplo. Então é colocado um espéculo metálico que é esterilizável dentro da vulva. Os disparos são feitos em toda a mucosa genital, na parte interna e também na parte do introito. Então são lasers assim totalmente distintos, tá, Rosi? Agora, doutora, quando a pessoa vai fazer, seja para retirar uma tatuagem que utiliza o laser e dói muito, vai fazer lá uma fotodepilação, dói muito, aí a pergunta, o quanto pode doer o rejuvenescimento íntimo? Esse procedimento é colocado algum tipo de anestésico? Como que funciona? Esse procedimento é tão maravilhoso, Rose, que ele não dói, assim, as pacientes não reclamam de dor nesse procedimento. Então a gente coloca assim um anestésico no introito vaginal, onde a sensibilidade é maior, mas na mucosa interna a sensibilidade não existe praticamente. Então os disparos são feitos sequencialmente e não há uma reclamação com relação à dor por esse procedimento. Agora, com relação ao número de procedimentos, isso é um tratamento? Costuma demorar? Existe uma média de tempo que a pessoa pode ter um resultado com o rejuvenescimento? Então, normalmente a gente faz 3 sessões, sendo uma a cada mês. E aí no ano seguinte a gente vai fazer uma manutenção dessas sessões a depender da resposta individual de cada um. Agora vamos falar dos tipos de procedimentos, porque eu vi aqui que são vários, mas tem 6 tratamentos que são bem famosos. Fala um pouquinho pra gente. Primeiro tem o clareamento íntimo, né? Que tipo de produto é utilizado ou é o laser também? Para o clareamento íntimo, a gente pode associar algumas tecnologias. Então, eu gosto de usar o laser de Kisuichi, a luz pulsada e o laser de Erwin-Yang. E eu vou depender, a minha escolha vai depender do tipo da pele que o paciente e do tipo da pigmentação que o paciente apresenta. Muitas vezes a gente pode associar alguns clareadores, mas é sempre importante advertir as pessoas para tomarem cuidado com misturinhas caseiras. Então, algumas pacientes tem o escurecimento e em casa vão testando algumas misturas de bicarbonato com limão, com algum peeling, e essa agressão à pele pode pigmentar ainda mais. Então, por isso, tomar muito cuidado com os clareadores, eles devem ser indicados pelo médico especialista e usados com muita parcimônia. Agora, esclarece pra gente, doutora, a diferença do laser íntimo, da radiofrequência e do ultrassom. Tá. Então, o laser ele age na camada mais superficial da pele. Da mesma forma, para o rosto, a gente usa para tratar rugas finas, manchas, porque ele atinge a camada mais superficial. A radiofrequência e o ultrassom, eles atingem a profundidade, eles vão estimular colágeno na profundidade da pele. Então, depende da queixa da paciente, a gente vai associar ou não radiofrequência ou ultrassom. Aí nós temos o procedimento que é o preenchimento. Que tipos de produtos são utilizados para preenchimento? O preenchimento mais comumente utilizado é o de ácido hialurônico, que ele é um material absorvível e que pode ser removido com uma enzima que chama hialuronidase. Ele pode ser usado nos grandes lábios para deixar os grandes lábios mais gordinhos e melhorar a estética da região.
E tem também os estimuladores de colágeno. Eles são à base de laser ou não? Os bioestimuladores de colágeno eles já não são tão utilizados na área íntima, mas eles podem sim melhorar uma rugosidade discreta que pode incomodar a mulher sem aumentar o volume, porque um dos grandes medos, né, ao fazer o preenchimento dos grandes lábios é de ficar inestético na hora de usar um biquíni, de ficar com uma aparência até muito pesada. Então a gente pode partir para bioestimuladores de colágeno que, como o nome diz, vão só estimular o colágeno da pele e não volumerizar. Agora, doutora, nas minhas pesquisas e também depois conversando com você aqui antes da nossa entrevista, você comentou a influência do nudes no rejuvenescimento íntimo. Fala um pouquinho pra gente da sua experiência em consultório sobre isso. É verdade, Rosi. Então, nessa pandemia, eu acho que as relações virtuais, a relação online, ela ficou ainda mais frequente, né? Porque é algo que vem ganhando espaço na nossa sociedade há muito tempo. E os nudes são mais frequentes hoje em dia. As pessoas querem deixar o genital mais bonito, a região genital mais bonita, até para tirar fotos e ter esse relacionamento íntimo online. Ou seja, você pode mesmo à distância satisfazer o seu parceiro, a sua parceira, e o nudes hoje, com o crescimento da tecnologia dos smartphones, se tornou aí uma novidade que tem crescido muito, né, doutora? Verdade. Impressionante. Sim. Olha, falamos aí dos benefícios do rejuvenescimento íntimo para as mulheres, na parte funcional, estética e sexual. Quero ressaltar para você que está nos ouvindo agora que existe também o rejuvenescimento íntimo para homens, e apesar de não ser o foco principal aqui, eu gostaria só que a doutora comentasse, no caso dos homens, quais são os principais motivos que o homem procura para buscar o tratamento. Então, Rosi, hoje eles estão buscando a volumerização do corpo do pênis, o aumento da bolsa escrotal, o clareamento da bolsa escrotal e também a depilação. Então, essa coisa de que o rejuvenescimento íntimo ou os procedimentos estéticos só servem para as mulheres ou que só as mulheres sofrem para ficar bonita é mentira. Até na área íntima eles estão se cuidando cada dia mais. E é interessante porque os homens não costumam reclamar da parte visual das mulheres, mas as mulheres reparam muito os homens, né? Isso é impressionante. Fazendo as pesquisas eu comecei a olhar os dois lados. Então você que está nos ouvindo agora, o que você achou do nosso tema hoje de rejuvenescimento íntimo? Você homem, você mulher, dê sua opinião, mande suas perguntas, suas dúvidas e também suas sugestões para que a gente possa trazer outros temas aqui de dermatologia e saúde. Eu vou deixar os contatos da doutora, onde você pode mandar livremente as suas perguntas, dúvidas e até mesmo marcar uma consulta e poder corrigir ou melhorar aquilo que está te incomodando. Então, contatos do WhatsApp da clínica é o 011 São Paulo 949089674. No Instagram, doutora.alicejarushi, Jarushi com CH. No YouTube tem o canal Doutora Alice Jarushi, dermatologista, e você pode também entrar no site alicejarushi.com.br. Mande sugestões para os nossos próximos podcasts, mande suas dúvidas sobre o nosso tema de hoje, tudo será lido, acompanhado e a gente vai respondendo nas redes sociais para que você tenha acesso a todo esse conteúdo tão importante. Doutora, mais algum comentário que você queira fazer sobre o rejuvenescimento íntimo que não foi comentado ainda hoje? Rosi, esse tema é bastante polêmico e, como você pontuou, eu vou ficar aberta às dúvidas e novas sugestões de quem está nos ouvindo. Obrigada. Então vai acompanhando os nossos podcasts, teremos outros e você vai acompanhando sempre aqui, mandando suas perguntas e participando. Esse foi o podcast Dermatologia e Saúde com doutora Alice Jarushi. Produção e entrevista Rosi Melo, edição de áudio Rick Siqueira.